Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite para os irmãos. Eu quero ler um texto com os irmãos, Mateus, capítulo de número 14, versículos 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu o monte a fim de orar sozinho, e chegando à tarde ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Quero trazer apenas uma reflexão para os irmãos, uma palavra bíblica de fé, esperança. Olha que interessante o texto. Eu quero falar nessa noite sobre foco. Onde o nosso foco está? A gente lia a passagem toda para a gente poder entender melhor o texto. E começou uma grande tempestade, os discípulos estavam no barco, dentro do barco, e começou uma tempestade. E Jesus veio andando por sobre as águas e Pedro falou: "Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor por sobre as águas." Uma coisa interessante é que Pedro ele não estava com medo da tempestade, porque ele acreditava que se Jesus desse uma palavra, uma ordem, aquilo que Jesus falasse com ele seria cumprido. Porque a palavra de Jesus ela tem poder. Se Jesus disse que ele iria ter com ele iria ter com ele, mesmo que fosse no meio da tempestade. A gente está vivendo dias de tempestade, né? Onde nós temos colocado todo o nosso foco em coronavírus. A gente só ouve falar em coronavírus hoje. Eu acho que está falando mais em coronavírus até do que em Jesus. O nosso foco, irmãos, o nosso foco está errado. O nosso foco não pode estar na tempestade. Perceba que Pedro, enquanto ele continua focado em Cristo, enquanto ele está focado no Senhor, enquanto ele está focado e baseado na palavra que o Senhor disse para ele, ele continua caminhando no meio da tempestade e sobre as águas. E mal nenhum acontece a ele. Mas a partir do momento do versículo de número 30, está falando: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quando nós reparamos, quando nós mudamos o nosso foco para o que está ao nosso redor, irmão, nós vamos ter medo. Se a gente ficar ouvindo notícias e notícias e notícias e notícias de desânimo, de morte, de doença, de coronavírus, de não sei mais o que lá, nós vamos sentir medo. Por quê? Porque nós não vamos estar focados em o que realmente interessa, que é focar em Cristo. Então nós percebemos que enquanto Pedro está focado em Jesus, ele está vencendo a tempestade, ele está vencendo o medo, ele está vencendo a gravidade da água. Mas quando ele começa a focar na tempestade, ele começa a afundar. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente foca nos problemas, quando a gente foca nas dificuldades, a gente afunda. Porque a gente deixa de focar em Cristo, olhar para Cristo, aquele que nos deu a palavra e disse que nós vamos conseguir. Aquele que nos deu a palavra e disse que nós vamos viver um milagre. A gente foca nos problemas, foca na tempestade e a gente começa a afundar. Mas Jesus está pronto a nos estender a mão e nos ajudar a voltar para o foco, que é Ele. Focalize em Cristo, irmão. No meio dessa turbulência toda que nós estamos vivendo, vamos focalizar em Cristo. Esquece um pouquinho o negócio de internet, muita notícia, esqueça essas coisas.
Essas coisas só querem tirar o seu foco, só querem tirar a sua fé, só querem tirar a sua esperança, mas Jesus está na nossa frente, Ele é o nosso foco, Ele é a nossa esperança. Hebreus, capítulo de número 12, vai nos dizer que nós devemos permanecer com os nossos olhos fitos, ou seja, fixados no alvo, e o nosso alvo, ele é Jesus. Se nós ficarmos focados em Jesus, a nossa esperança vai voltar, a nossa fé vai voltar, e nós vamos passar no meio da tempestade, nós vamos vencer as turbulências, nós vamos vencer a água, nós vamos vencer o mar, e nós vamos encontrar com Cristo no final dessa tempestade. Então vamos focar nele, focar em Cristo. É a palavra que eu tenho para deixar para os irmãos essa noite. Foca em Cristo, irmãos. Se nós focarmos em Cristo, nós vamos vencer. Interessante, Jesus, ele apareceu no meio da tempestade. Jesus, ele está no meio da tempestade também, para nos garantir a vitória. No meio das lutas da nossa vida, é lá que Jesus está. No meio de toda essa crise, é lá que Jesus está. No meio das dificuldades, no meio da bagunça, no meio dessa zona toda, no meio desse conflito, no meio da adversidade, é lá que Jesus está, porque é lá que ele vai se mostrar Deus, mostrar que ele é capaz, mostrar que ele está pronto a estender a mão, mostrar que ele é esperança e mostrar que ele está conosco. Não foque na dificuldade, foque em Cristo e você vai ser vencedor. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma boa noite.